Olá, investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam os seus investimentos e também a negociação dos seus grãos, milho, soja, trigo, boi. E a gente fala também aqui da oferta, demanda, falamos da colheita, do plantio e como é que estão as questões aí ao redor do mundo para as commodities. E falando sobre isso, pessoal, eu queria trazer para vocês uma atualização da posição dos fundos, tá? Que vem bem expressiva aí, contribuindo para um fator mais altista para a soja. A gente teve uma leitura aí que vai até o dia 31 de outubro. Esse dado ele demora um pouco mais para sair, mas ele contempla a posição dos fundos, considerando futuros e opções lá em Chicago. E os fundos eles aumentaram as suas apostas, né, sua participação no mercado da soja. A posição comprada na soja, em contraste de soja futuros mais opções, subiu de 15.399 para 23.153. Você pode pensar, não é um aumento tão grande. De fato, não é um aumento tão grande para os contratos de soja em grão. No óleo, os fundos inclusive reduziram a sua posição, saindo de uma posição comprada de 7.029 para 4.495. Porém, no farelo, prestem muita atenção, no farelo os fundos aumentaram a posição comprada de 14.555 contratos para 106.583 mil contratos. Um aumento bem considerável de quase 90 mil contratos para a parte de futuros de farelo de soja. Por quê, pessoal? Basicamente, voltamos àquela questão de uma falta da Argentina esmagando e exportando farelo para o mundo. Estados Unidos tem uma capacidade logística, o Brasil também teria uma capacidade de exportação, porém aqui a nossa parte logística acaba pecando e também as margens para esmagamento aqui no Brasil elas não estavam boas, que fez com que fosse reduzido o ritmo de esmagamento aqui no Brasil, sobrando lá para os Estados Unidos. Então é natural que lá nos Estados Unidos haja esse aumento e também essa busca pelos fundos. Lembrando que lá nos Estados Unidos, caso você não tenha visto aí o vídeo do Marcelo, que vai estar no card aqui em cima, falando sobre os contratos, lá nos Estados Unidos, diferente aqui do Brasil, você tem a entrega física ao vencimento do contrato. Aqui no Brasil é só liquidação financeira, né? Então quem não consegue comprar a sua soja, o seu farelo no mercado, ele acaba comprando através da bolsa, para lá na frente obter essa entrega do produto. É uma maneira aí de se proteger também para o comprador, exportador, enfim, se proteger, né? Então eles vêm comprando esses contratos na bolsa e esse aumento ele é muito significativo. E também começa a refletir o cenário que a gente vê no fundamento, que basicamente o Brasil está complicado. O início da nossa safra aqui ela está bem ruim, está bem atrasada. E toda essa questão de calor e falta de chuvas no centro-oeste e também no norte atrapalha demais a questão da soja e a gente também começa a ver alguma coisa no milho, né? E falando de milho, pessoal, eu queria trazer para vocês alguns dados que a gente já comentava, né, da redução da tecnologia, redução diária também para o milho aqui no Brasil, e muitos produtores aí falam também em redução, quando a gente fala de tecnologia, não só da semente, mas também redução na utilização de nitrogênio e de potássio. Por quê? Porque está muito caro. A relação de troca está muito ruim. Se a gente olha com relação aos últimos 3 anos, por exemplo, a média de relação de troca seriam 14 sacas. Hoje está em 19 por hectare, no caso, né? Então é uma diferença muito, muito grande e isso faz com que o produtor não invista em tecnologia e a perspectiva de produção seja bem menor lá na frente. Algumas outras questões sobre o milho safrinha também, quanto à redução diária, né? A gente também tem uma redução no negociado. A gente tem aí as vendas de milho estão em 50% contra uma média nacional de 85%. Então está bem atrasado o programa de milho, por quê? A janela vai ficando pior. Então, mais gente ainda que já tinha uma intenção de plantar menos acaba aumentando ainda a sua probabilidade de diminuir essa área que vai plantar, né? Então,
situação aí complexa para o milho. E eu já vou trazer para vocês o que aconteceu no pregão de ontem, movimento bem interessante, bem expressivo, tá? Nós vamos dar uma olhadinha aqui na parte de Estados Unidos, como é que ficou. Ontem a gente também teve relatório de progresso lá nos Estados Unidos, tivemos também relatório de exportações Estados Unidos e Brasil, então vamos dar uma olhadinha. A gente teve aqui o relatório do USDA trazendo que a colheita do milho está em 88% contra 92% do ano passado e uma média de 5 anos de 86%. Subiu apenas em 7% com relação à semana passada. Para a soja, a gente tem aí uma colheita em 95% contra 96% do ano passado e uma média de 91% para os últimos 5 anos. Da semana passada para essa, houve um incremento aí de 4%. Ambas as culturas vão chegando à sua fase final. Aqui no Brasil, a gente teve a leitura então de exportações do milho brasileiro. A gente chegou à marca de 38,795 milhões de toneladas. Mês de novembro, exportando até o momento 2.390.000. Outubro fechou aí com uma exportação de 8.448.000. Então a gente vem forte, né? Vocês podem ver com relação ao ano passado, que foi um bom ano também de exportação, né? A gente subiu aqui basicamente 2 milhões de toneladas no mês de setembro e também no mês de outubro. E a gente deve rumar aí para casa dos 55 milhões de toneladas até janeiro. Aqui, é claro, tem que fazer mais um esforço, né, para a gente chegar lá. Mas, a princípio, tudo se encaminha para uma exportação de 55 milhões de toneladas de milho brasileiro, o que é excelente para a gente enxugar o nosso mercado interno. As exportações de soja no Brasil, a gente fez em outubro 5.532.000 e para novembro, até o momento, a gente fez 1.815.000, batendo até então 94,280 milhões de toneladas, um acréscimo aí de 20 milhões com relação ao ano passado. Lembrando que também ano passado não é uma referência muito boa para exportações de soja, que a gente teve algumas complicações. Mas o fato é que o número vem bem forte, né? 94 milhões, a gente já está se aproximando aí dos 100 milhões de toneladas e até janeiro a gente deve exportar ainda bastante soja. Lá para os Estados Unidos, se a gente olha na semana atual, houve um decréscimo nas exportações de soja em cerca de basicamente 500 mil toneladas de soja, né? Foram exportadas 1.666.000 contra 2.182.000 da semana anterior. Para o milho, a gente teve um aumento, fomos para 608 mil toneladas contra 574 mil toneladas lá nos Estados Unidos. Dando uma olhada rápida aqui em como estão as negociações, hoje a gente tem um trigo caindo 0,78, milho cai 0,71, soja cai 0,87, farelo 1,83 de queda e apenas o óleo sobe 1,63%. Nas commodities não agrícolas, temos o minério de ferro subindo 0,26 e o petróleo subindo 0,5% no momento. Nós vamos ver como é que ficou ontem os gráficos, né? Então a gente teve ontem uma sessão bem interessante para as commodities lá em Chicago, mas já falo sobre elas. Ontem a gente também teve uma alta no petróleo de 1,35%, petróleo que a princípio sentiu essa resistência na região dos $77 e hoje vem fazendo um movimento aí de recuperação das últimas quedas. Para o óleo de palma, a gente teve uma alta no pregão de ontem de 1,58% e hoje fechou com uma bela alta de 2,68%. Uma bela de uma alta. O movimento aqui do óleo de palma, ele vem fazendo um pivô de alta, bem interessante. A gente poderia traçar algumas coisas aqui neste gráfico. Vou pegar aqui a nossa extensão de Fibonacci, traçar a partir do fundo aqui e fazer esse rompimento do pivô. A gente poderia esperar aí um teste primeiramente na casa dos 4.071 e depois lá em 4.164 para o óleo de palma. Aqui para o óleo de soja a gente tem uma intenção de reversão desse movimento de queda. A princípio ainda não temos um movimento muito claro aqui no óleo de soja, mas pode ser sim que a gente veja uma reversão, porque uma queda bem expressiva, né?
No momento ele vem rompendo uma linha de tendência de baixa, mas a gente ainda não tem um zigue-zague ascendente aqui no óleo. Óleo que ontem subiu 0,66% e hoje vem subindo 1,53%. Para a soja em grão, a gente teve um movimento bem altista no dia de ontem. Subiu 35 cents por bushel, uma alta aí de 2,6%. Hoje vem fazendo uma realização nesse movimento de alta, cai 0,92%, mas é aquilo que eu venho dizendo. A gente pode esperar esse mercado de soja lá em Chicago buscar a região dos 14,30 dólares por bushel. Então ainda temos uma alta interessante por vir, né? Cerca de 50 cents por bushel aí. Para o farelo, a gente também teve uma alta muito expressiva, subiu 4,38% e assim como a soja hoje vem fazendo uma realização parcial deste movimento de alta que teve ontem, mas a princípio os fundamentos eles ainda são altistas para estes dois mercados. No milho também teve uma alta bem expressiva ontem, comentei vários dias com vocês, podem voltar aí nos vídeos passados, que o milho perdendo essa região aqui tendia a buscar o quê? A mínima do ano, retratada aqui nessa linha vermelha, né? E vejam só, pessoal, foi exatamente lá, 4,60, encontrou um fundo ali uma resistência muito boa nesse patamar, e fez um movimento muito lindo de alta aqui, subiu 2,86%, voltando novamente naquela região que anteriormente foi considerada como uma resistência, né? Então, como suporte, quando perdeu, virou resistência. Tocou lá, já sentiu o mercado. Agora a gente tem que acompanhar esse mercado de milho para ver se ele vai ter força suficiente para vir a trabalhar acima dessa região dos 4,76. Caso isso aconteça, a gente pode esperar novamente um teste na região aí dos 4,95 dólares por bushel. Mas um movimento bem bonito aí no milho. Tem muito a ver com a questão climática aqui no Brasil também, esse movimento do milho e tudo aquilo que eu falei no começo do vídeo sobre uma redução diária, redução de tecnologia e provavelmente uma redução bem grande na produtividade do Brasil. Aqui para o trigo a gente teve um movimento de alta, foi o que menos subiu ontem, né? Subiu 0,65%. Trigo que está complicado, não está tendo força e não tem nada muito claro. No momento, se a gente for olhar, ele ainda está com uma cara de lateralização aqui nesse movimento, mas trigo está bem mais difícil do que as outras commodities. Aqui no Brasil, olhando para o contrato que vai vencer na quinta-feira, a gente teve uma alta de 0,63%, 38 centavos aí no contrato. E para o milho, o próximo contrato, que seria o janeiro de 2024, a gente teve uma alta, pessoal. Uma senhora de uma alta. A gente teve limite de alta aqui no nosso milho janeiro, que subiu 5%. 5% trava as negociações, não pode subir mais, só após aí o mercado reabrir no aftermarket, que reabre após aí as 4h20. 5h05 no caso da tarde, né? Fecha às 4h20 o pregão regular e reabre às 5h05. Então a gente teve no pregão regular uma alta de 5%. Subiu, pessoal, R$ 3,25 a saca em um único pregão. Muito bonita essa alta, refletindo aí os fundamentos que a gente tem no Brasil. O que a gente pode esperar a partir de agora? Caso esse movimento de alta continue, que a princípio deve continuar, a gente pode esperar esse mercado vir a testar a região dos R$ 70 a saca. Mais ou menos aí R$ 1,70 até R$ 2,00 acima num primeiro momento. Aqui deve ter algum engasgo, não acredito que deva passar tão facilmente aqui. Pode bater cabeça ali no primeiro momento e caso depois insista em subir, pessoal, não tem mais nada aqui para cima. Como ele caiu reto, acabou que não gerou regiões de preço, né? Então é possível que se ganha essa região dos R$ 70 aqui, a gente pode ver um movimento ainda mais expressivo para este milho. Se a gente faz algumas projeções aqui, rompimento dessa lateralização, a gente poderia esperar 73,90, 78,16 e assim por diante. Mas a princípio, o ponto mais interessante para o milho no primeiro momento seria essa região aqui dos R$ 70 a saca.
ali ele deve encontrar algum tipo de resistência. E chegando lá, a gente volta a olhar com mais carinho para entender onde que ele pode ir num segundo momento, né? Mas como eu já adiantei para vocês aqui, caso venha rompendo com força, volume lá, 73,90 é outro patamar de interesse. Vamos dar uma olhadinha nas bolsas, pessoal. Bolsa lá fora, ontem, Estados Unidos fechou basicamente no 0 a 0 para S&P, Nasdaq caiu um pouquinho mais, 0,22% e Dow Jones subiu 0,16%. Aqui no Brasil também uma realização bem leve, as bolsas continuam muito fortes, a gente viu aí basicamente 2 semanas de fortes altas e não tivemos ainda uma realização que fosse coerente aí com o movimento de alta, né? Então, basicamente o mercado está realizando como? Ficando de lado, tá? Não estamos tendo uma realização no preço. Isso é bem interessante. Para a Ásia Pacífico hoje tivemos um fechamento de Xangai em 0,31 de alta, Hang Seng caiu 0,22, Japão subiu 0,43, Coreia do Sul 1,23 de alta e Austrália 0,83 de alta. Para a Europa, a gente teve Eurostock subindo 0,17%, cai hoje só a parte da Inglaterra, que cai 0,47%, do Reino Unido, desculpa. E o destaque de alta aí fica para a Bolsa Alemã, subindo 0,37%. Parte de futuros, a gente tem S&P sobe 0,04%, praticamente no 0 a 0, e temos Nasdaq subindo 0,20%. Para a parte de agenda hoje, pessoal, sairão alguns dados lá da Europa que mexeram um pouco com o mercado, né? Tem variação no número de desemprego, ele veio acima da expectativa, o que é bom nesse momento, porque eles estão com inflação alta lá, né? Então, quanto mais desempregados, acaba gerando menos consumo, menos inflação. Acaba ajudando aí a diminuir a inflação e também trazer uma perspectiva de corte de juros mais para o futuro mais próximo, né? Basicamente tivemos PIB também lá na zona do euro, PIB que veio em linha com a expectativa. E o que a gente tem? Aqui no Brasil a gente vai ter crescimento do setor de serviços, não tende a fazer muito preço, tá? Para os Estados Unidos a gente vai ter inflação às 10h30 da manhã, isso aqui sim, isso aqui tende a mexer com o mercado fortemente, então vamos ficar atentos, 10h30 da manhã, principal dado do dia. A gente vai ter vários, né? O que mais interessa para a gente é o núcleo, que exclui questões mais voláteis, como, por exemplo, o petróleo, né? Energia aí fóssil, no caso. Então, o núcleo ele exclui isso e traz uma inflação mais real do que está realmente acontecendo. 10h30 da manhã, o dado mais importante do dia. Fora isso, temos aí um discurso do Phil, que é membro do Banco Central Europeu. 10h45 da manhã também não tende a fazer muito preço no mercado. Então, o principal dado é às 10h30 da manhã, inflação nos Estados Unidos. Pessoal, um grande abraço a todos e bom feriado aí para vocês. Até mais!